Ela iniciou sua carreira profissional muito cedo. Mulher atenta e criativa, sempre gostou do contato com o público quando trabalhava com vendas. Logo depois, criou sua própria marca de roupas que fez sucesso e teve reconhecimento em todo o território nacional. Formada em moda, enfrentou os desafios constantes do empreendedorismo, superando sempre as dificuldades e implantando ações focadas em equipe para satisfazer seu público-alvo. Foi conhecendo diferentes perfis de pessoas que ela sentiu a necessidade de contribuir intensamente para o bem-estar do indivíduo. Hoje, ela ainda faz e comercializa suas criações. Porém, nos últimos anos, ela se aperfeiçoou mais e mais no desenvolvimento humano. Criou o Instituto Origem, que através de projetos, treinamentos, palestras, aborda a força do ser humano para viver suas verdades e potencialidades. Eu recebo hoje Cássia Malma. O Mulher em Foco está começando. Hoje ela ainda faz suas criações como estilista e tem seu e-commerce, porém resolveu embarcar numa jornada de coragem e autoconhecimento. Se aperfeiçoou em desenvolvimento humano e faz um trabalho com terapias em seu Instituto Origem. Seja bem-vinda, Cássia, tudo bem? Gratidão, tudo bem? Uma honra estar aqui. Nossa, é um prazer, gratidão também. Você começou a trabalhar muito cedo, né? Quando criança, você era daquelas que já sabia o que queria fazer? Eu brinco que desde pequena eu dei muito trabalho com meu pai e com minha mãe, porque eu sempre gostei de um palco, tinha as festinhas, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, tinha as festinhas, me procuravam, eu não estava lá, em cima de alguma coisa. Então eu sempre gostei muito desse lugar de expressar, de trazer, de comunicar. Esse sempre foi um lugar muito natural para mim. E aí acho que já tinha muito a ver com o que eu desejava lá para frente, que era de fato trabalhar com pessoas, essa paixão por pessoas sempre teve. Mas o empreendedorismo, no caso, assim, começar a mexer, a ter o seu próprio negócio, assim, muito cedo, essa coisa, foi um incentivo dos teus pais também? Eles eram assim? Os meus pais, a minha mãe era professora e o meu pai era um cara de 1001 funções, assim. Eu brinco que eu aprendi com ele que não tem tempo ruim. Que trabalho a gente inventa, faz. Então, eu cresci acompanhando meu pai trabalhar em muitos negócios ao mesmo tempo. Ele era bancário, final de semana fazia um bico, como se falava, com vídeos, faziam filmagens, trabalhava vendendo carro, comprava numa cidade, botava todas as crianças no carro, ia para outra. Então, isso foi uma coisa que me construiu. E eu, muito nova, já comecei. Eu gostava de fazer bijuterias na época e saía vendendo pela cidade. Eu lembro que a minha mãe me deixava num ponto da cidade, pequenininha. E eu ia com uma caixa de sapato, cheia de acessório dentro, vendendo de loja em loja. E aí ela me pegava na outra ponta. Então, esse lugar do empreendedorismo, do trabalhar, eu acho que ele é muito construído pelo exemplo dos pais, né, pelo convite. E é interessante que, às vezes, é pelo incentivo daquilo que tu vê e, às vezes, justamente daquilo que tu não tem. A história da infância de uma pessoa não define o que ela vai fazer, o que vai ser, né? Mas o que ela faz daquela história. Então, para quem muito faltou, talvez foi o incentivo perfeito para muito fazer. Para fazer diferente. Para fazer diferente. E quem teve, talvez seja o incentivo perfeito para modelar aquilo e replicar. E o teu trabalho com roupas, né? O que significa uma roupa na imagem de uma mulher? A roupa, eu gosto de pensar que ela é uma terceira camada de comunicação. Uma das minhas especialidades é em comunicação, linguagem não verbal, e a gente está o tempo todo comunicando, né? Agora eu estou tendo aqui a oportunidade de falar, conversar contigo, mas mesmo que não tivesse essa oportunidade, só o fato de eu estar sentada aqui, eu já estaria comunicando alguma coisa. Então a gente tem essa comunicação verbal, a gente tem a segunda comunicação, que é a atmosfera, a energia que a gente traz para o ambiente, e essa terceira que é a forma como a gente se apresenta. E é o cartão de visitas, é a primeira coisa que você vê? É uma informação grandiosa. Às vezes tem gente que fala assim, né? Eu, durante 15 anos estive dentro do ramo da moda, e aí tem gente que fala, eu não gosto de moda, eu não gosto de passar mensagem nenhuma com isso. Não importa se tu gosta ou se tu não gosta. Mas passa. Tá passando uma mensagem. Então a roupa é esse lugar, né? Onde a gente tem a oportunidade, se estivermos
lúcidos e conhecendo a nós mesmos, a oportunidade da gente passar uma mensagem coerente com aquilo que a gente é. Porque muitas vezes, por não conhecermos-nos, a gente acaba passando a mensagem errada. Não é que a pessoa é fechada, não é que a pessoa ela é mais, parece metida ou parece arrogante. É porque por não se conhecer, também não consegue trazer para a sua imagem uma informação que seja coerente com o seu ser, né? Com a sua alma. Sim, acaba muitas vezes até colocando a roupa como um escudo, como Exato. um muro, pela dificuldade que ela tem de se conhecer. Exatamente. Tem uma frase da Coco Chanel, estilista, né, francesa, maravilhosa para o seu tempo e para hoje ainda, né? Coco Chanel falou: não é aparência, é essência, não é dinheiro, é educação, não é a roupa, é a classe. Essa palavra é a classe no sentido amplo, né? Elegância é quando o interior é tão belo quanto o exterior. Aí a pessoa realmente pode se vestir de qualquer coisa, né? Exatamente. E é esse lugar de também galgar dentro de si, principalmente nesse universo feminino, essa mulher resgatar a sua segurança. Então, a roupa, ela também é uma forma de comunicar o quanto eu estou segura em relação ao que sou. O quanto estou segura em relação à minha história, à minha bagagem de vida. Quanto mais consigo me expressar, e me expressar é muito interessante, porque a gente acha que se expressar com confiança é colocar um monte de cor, um modelo bem ousado, e às vezes não. Expressar com confiança, às vezes, é aquela mulher que sustenta sair com um moletom, com uma calça, com um tênisinho, sem precisar de muita maquiagem, muito adereço. Ela sustenta aquilo, ela está segura de si. A expressão com classe, ela tem muito mais relação com a força de você ser quem é e permitir que as pessoas vejam aquilo, do que necessariamente você entrar em um modelo padrão social que pareça seguro. Isso, estar bem vestido ou sentir-se bem é apropriado muitas vezes também com relação ao respeito ao outro, né? Total. Você colocar uma roupa, não tem aquela história assim, vou à missa e vou colocar a minha melhor roupa? É um respeito com aquele momento que você está vivendo. Mas o que acontece agora, hoje em dia, muitas vezes a gente percebe pessoas se vestindo com muita grife, com muito monograma, com excesso de coisas. Na verdade, tem muito a ver com o que você falou, né? Muita dificuldade, muitas vezes, de botar para fora aquilo que ela realmente é, né? Exato. Isso é difícil mesmo e é uma coisa que aquele cartão de visita talvez seja a impressão que aquela pessoa queira passar, né? Porque talvez, por algum motivo, não consegue passar outra coisa. Ô, Cássia, existiu sempre uma preocupação muito grande com a magreza, em especial das mulheres, né? Muito cobradas. E as marcas de roupa sempre estavam ali, né? P, M, G. De um tempo para cá, se a pessoa se aceita, ela deve ser respeitada. Você acha que é importante uma marca de roupas fazer o tamanho GG, 2G, 3G, respeitando essa pessoa que vai vestir aquilo, ou a marca de roupa precisa ser respeitada? Olha, tem toda uma desconstrução social dentro desse tema, né? Porque a gente vem de um tempo para cá abrindo mais espaço para que haja essa aceitação interna. É diferente de fazer uma imposição social, é diferente da gente querer impor um novo modelo de olhar para os corpos das mulheres. Então, vem havendo em uma geração onde o autoconhecimento, onde a espiritualidade tem tido um resgate profundo, onde a saúde emocional está em pauta. As pessoas estão percebendo que elas estavam doentes por dentro, parecendo saudáveis por fora. Então, quando a gente começou a ter essa geração, onde a gente começou a entender que eu preciso me sentir bem, eu preciso equilibrar o meu emocional para que eu consiga, houve naturalmente uma geração com maior aceitação de tipos de corpos, maior aceitação de estilos. Do próprio se aceitar também e aceitar o outro. É como se você se aceitando fora de um peso padrão, você também se libera daquele peso, né? Claro, da cobrança. Porque a expectativa,
toda a expectativa, ela tá dotada ali de uma projeção no outro, né? Então eu julgo o outro, eu julgo o sistema, eu julgo as coisas, porque na verdade eu confesso que eu também não lido bem com esse sistema, que eu também não tô confiante. Quando a gente começa a ter uma população com uma gestão emocional melhor, eu começo a ter pessoas mais seguras que, consequentemente, ao perceberem a dificuldade que é estar segura de si, para de criticar, para de projetar, para de esperar do outro. E aí eu começo a ter uma sociedade que tem maior aceitação, começo a ter uma maior diversidade de corpos, começo a ter uma indústria da moda, que assim como qualquer indústria é um negócio, então começo a ter uma indústria da moda que percebe, eu tenho uma população hoje existente muito mais madura emocionalmente e que não quer mais caber em algum lugar, ela quer se sentir bem naquilo que faz sentido para ela. E aí a gente tem uma mudança de mercado significativa linda. E essa mudança é maravilhosa, né? Quando acontece de dentro para fora e esse reflexo que tem em toda a sociedade. Você acredita que todos os dias nós aprendemos alguma coisa? Nós somos diferentes hoje daquela pessoa que nós éramos ontem? Todo dia a gente aprende alguma coisa, desde que a gente queira se permita aprender. Porque esse lugar do aprendiz na vida, essa percepção de que a gente está aqui aprendendo uma com a outra, que a equipe pode aprender junto, que eu posso aprender com a pessoa que abriu o estacionamento para mim, que eu posso aprender com a pessoa que estava no elevador comigo. Eu preciso me abrir, porque eu posso colocar um aluno numa sala de aula, passar horas passando um conteúdo e ainda assim, na hora de verificar, não houve aprendizado. Então, o aprendizado, ele não é somente o ambiente, é a minha autorização de aprender com o outro. E aí é lindo, porque para que eu possa aprender com o outro, eu preciso ser humilde. Eu preciso entender que diante do outro, eu sou menor no sentido de que, diante do conhecimento que o outro tem, da bagagem de vida que o outro passa, sobre isso eu não tenho domínio. Então, nesse contexto da vida dele, da forma como ele vê a vida, se eu me abrir, se eu me permitir ser aluno dessa pessoa, eu vou aprender. E aí é lindo, porque aí a gente percebe que os nossos professores são as pessoas mais improváveis a nível de certificação ou a nível de posição de vida. São as crianças, são os idosos, são as pessoas com as quais a gente tem muita dificuldade, são os nossos maiores professores. A pessoa fala, a minha família é muito difícil. Tu tá numa faculdade aí. É claro que com gente fácil, com gente da tua bolha, do jeito que você gosta das coisas, você vai gostar de ficar, mas o que você aprende no lugar que você já sabe e já concorda? Quanto a gente pode aprender no diferente? Quanto a gente pode aprender no difícil, no duro, na opinião contrária? Ali tem um professor. Mas precisa se permitir, né? Precisa de humildade, né? Isso. E precisa se abrir. As pessoas, muitas vezes, em função do sofrimento, elas acabam se fechando, né? Não aceitando e até acreditando que sabem mais do que as outras, né? Porque, olha, eu já tenho X idade, eu já vivi muita coisa e, de repente, como você falou, vem uma criança que acaba te ensinando a perceber o mundo de forma completamente diferente. Um outro assunto é sobre pandemia. As pessoas ficaram um pouco diferentes com a pandemia e nós temos percebido que as pessoas estão mais agressivas, falando mais as coisas que têm vontade, sem cuidado para as outras. Eu queria saber o que aconteceu, qual é a sua opinião, mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. Rir da vida que convida a rir e ser feliz. Ouvir a voz do coração e essa canção seguir. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, e eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, e eu vou bailar cantando
Seguir, olhar sempre pra frente, confia mais em ti. Aceita, entrega e agradece, o universo há de ouvir. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. E o céu vai se abrir, de luz vai nos nutrir, para o bem semear. Raira, eu vou bailar cantando a glória de ser filho da mãe natureza. Seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com Cássia Malma. Ela é estilista, sempre trabalhou e trabalha com moda e ela é fundadora do Instituto Origem. Falando do Instituto Origem, o que tem uma frase para definir realmente, assim, com uma frase, o que significa o Instituto Origem? O Instituto Origem é um convite ao resgate original daquilo que a gente é. O Instituto é um lugar para a gente voltar para a nossa naturalidade, para aquilo que nós éramos antes do mundo nos contar ou nos convidar para aquilo que a gente deveria ser. Deixamos uma pergunta no ar no bloco anterior, começamos a falar sobre pandemia. Aquela coisa toda aconteceu, era para ser 1 ano, 2, muitas pessoas nos deixaram, foram momentos bem difíceis e que nós não sabíamos e dizíamos, né, que o mundo ficará melhor depois da pandemia. Mas as pessoas estão mais agressivas, falando coisas pelas redes sociais, que é um lugar que parece mais fácil, né, que você tá protegido de certa forma. Mas o que está acontecendo com as pessoas, hein, Cássia? Eu acredito que a pandemia ela veio para criar um ambiente muito propício a um comportamento que já vinha sendo desenvolvido enquanto sociedade. Na medida em que toda a questão tecnológica adentrou a nossa vida, nós começamos a também colocar, né, criar esses nossos personagens virtuais, essas nossas versões digitais, aonde através de um afastamento das pessoas, as pessoas também se tornam mais corajosas para falar aquilo que pensam, se tornam muito mais seguras, porque é muito mais fácil tu desenvolver uma segurança atrás de um aparelho do que uma segurança de fato na vida. Esse comportamento já vinha acontecendo. O que a pandemia fez foi uma aceleração absurda desse lugar e, apesar de muitos ganhos, nós também tivemos muitas perdas enquanto sociedade, porque nesse lugar de afastamento esqueceu-se que a minha liberdade, ela vai até onde eu não estou invadindo a tua. E que muitas vezes, só por eu estar longe, isso não me dá o direito de eu te ferir, de eu te machucar. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe essa aceleração dessa coragem, desse lugar de esquecimento, que o outro é uma extensão de mim. Que eu, ao machucar o outro, eu também permito que isso aconteça. E a gente está... eu penso, sou muito otimista. Eu penso que a gente está num movimento
também de observação disso, enquanto sociedade. Essa percepção que você tem é uma percepção coletiva. Nós nos perdemos um pouco nesse lugar e eu acho que há um desejo... Vai dar uma voltada para o equilíbrio, de uma grande parte. O equilíbrio, quando a gente fala em planeta, o equilíbrio da natureza, ele não é um lugar linear. O equilíbrio do planeta, está chovendo muito num lugar, vai voltar para o equilíbrio. Vai secar tudo? Não. Vai equilibrar. Lugares que estão muito chuvosos vão secar, enquanto outros lugares estavam secos vão chover. Então, naturalmente, coisas vão continuar acontecendo, mas existe todo um movimento que eu acredito muito grandioso de pessoas muito conscientes, buscando uma inteligência emocional muito maior e o resgate dessa empatia, desse lugar de humanidade. Cássia, o que significa Deus para você? Nossa, essa pergunta é muito linda. Eu vejo Deus principalmente nas pessoas na minha frente. Deus para mim é essa experiência da vida, essa possibilidade de estar aqui. É nesse lugar que eu encontro Deus. Deus significa para mim a existência nessa matéria aqui. Ele está aqui expresso em cada uma dessas coisas. Na natureza, nos ambientes, nas pessoas, mas na vida. Essa vida que a gente muitas vezes, na rotina do dia a dia, na loucura que se vive hoje, esquece de agradecer. E a gente teve uma fase onde a gratidão virou até meme, né? Que daí tudo era gratidão, gratidão. Mas eu venho na defesa disso porque eu acho injusto esse lugar onde a gratidão chegou, porque o estado de gratidão, o estado de presença, esse estado de percepção de que tudo é graça. Tudo é graça. Esse Deus que está ali na relação difícil na tua frente com alguma pessoa, num ambiente de trabalho difícil, no trânsito, na pessoa buzinando, é Deus ali buzinando. É o convite da vida para, de repente, tu desacelerar, de repente tu controlar a tua raiva, de repente tu perdoar. É nessa expressão que ele está. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende esse estado de gratidão, que é o estado de graça divina. A Deus em todos os convites fáceis e difíceis da minha vida. Nesse lugar do graças. Para mim, esse é o lugar de Deus. Cássia, você fez uma transição, podemos chamar assim, de carreira? Sim. Você foi no mundo empresária, grande empresária, lojas e aquela loucura toda de viajar e comprar e lidar com pessoas. E hoje parece assim que teve uma mudança assim, quase que radical. Acho que as pessoas acabam até te cobrando isso. Essa Cássia de hoje é a mesma Cássia de 5 anos atrás? Não é a mesma Cássia de hoje de manhã. Vai mudando, né? A gente vai compreendendo, eu acho que a vida sobre a ótica daquilo que a gente busca. Eu fiz uma transição de carreira que por muito tempo gerou uma confusão porque eu desacelerei. O meu movimento, a minha busca era por desacelerar. Eu cheguei num ponto, principalmente com a indústria, que era um movimento muito grande, muitas pessoas, um volume grande, onde eu me perguntei qual era o meu impacto no mundo, com o que eu fazia, e qual era o impacto do que eu fazia na minha própria vida, né? Como eu vinha me sentindo. Então, a gente vai fazendo, eu acho que chega alguns pontos da nossa vida que a gente se convida a fazer uma análise. O que em mim está crescendo e o que em mim está decrescendo, né? O que em mim está diminuindo. E aí, nesse lugar, eu fiz esse convite para mim mesma, e aí foi lindo, porque desacelerar é contraponto do que a gente vive hoje nessa aceleração. E foi a melhor mudança, porque eu percebi que, muito corrida, eu não estava vendo a vida. Era um carro muito acelerado. E, de repente, nesse desacelerar, nesse buscar de novo, algo que fizesse muito sentido para mim, que foi a fundação do Instituto, eu estaria mais conectada comigo. E algo interessante é que a gente fala em transição de carreira e parece que muda tudo, né? Mudou o produto, mas o objetivo nunca mudou, eu não mudei o meu objetivo. Quando eu fundei, lá com 16 anos, né, já faz então bastante tempo, eu fundei a indústria, o meu objetivo era convidar mulheres, meu público era feminino, de roupas, era convidar mulheres a expressarem a sua verdade, a saírem da massa, a não precisarem caber numa roupa que elas não cabiam, a poder assumir que elas
gostam de se vestir do jeito que elas gostam. O meu incentivo era para aquilo. Quando eu transitei para o instituto, eu continuo querendo a mesma coisa. Para os homens também agora, para as crianças, mas o convite é o mesmo. E isso é muito interessante quando a gente fala em transição de carreira, tendo agora uma sociedade onde a gente liga felicidade e trabalho de uma forma um pouco incongruente, e as pessoas transitam de carreira em carreira e nada alimenta o coração delas. Então mudam de trabalho, mas nunca estão satisfeitas. Mas é porque não está ali, né? Porque não encontraram qual é o objetivo. O que você faz importa muito pouco. Mais de 50% das profissões que a gente tem hoje, que a gente conhece, os nossos filhos não conhecerão, não existe mais daqui para frente. Então, assim, ó, o que se faz é muito pequeno perto de como se faz. Antigamente era um programa de rádio, hoje nós estamos aqui num programa de televisão, daqui a pouco, agora já vai para o YouTube, daqui a pouco já é... A gente nem sabe como vai ser a comunicação daqui para frente. O que se faz não é importante perto de como se faz. E até porque a gente não conhece também o dia de amanhã, né? O que vai acontecer, o que vem de bom, o que vai ser mais difícil de lidar. Isso, com certeza, é uma dúvida que nós temos, né? Sim. Eu quero te dar parabéns por ter aberto teu coração e ser essa mulher maravilhosa que ajuda tantas pessoas. Vou te pedir para encerrar, para deixar uma mensagem, né? Eu quero saber também o que essas mulheres te falam, o que elas sentem depois de participar de alguma imersão, né? Pode deixar uma mensagem e já te agradeço pela oportunidade. Gratidão. O que eu quero deixar de mensagem é esse convite à autoobservação. Aí onde você estiver agora, se dá 5 segundos e se fazer uma pergunta. Eu estou feliz no ponto que eu estou? E o que me deixaria mais feliz agora? Buscar de volta. Porque essas mulheres e esses homens que passam pelo processo, ao final deles a gente chega em um ponto comum, de que, na verdade, aquilo que nos faltava nunca esteve fora, sempre esteve lá dentro. É o caminho que a gente precisa voltar a fazer e que eu convido cada indivíduo a fazer nesse momento da sua vida, começar a voltar para dentro de si, que as respostas estão lá. Obrigada. Gratidão, minha irmã.